Tranquilo. Primeiramente, prazer a todos, todas e todos. Eu me chamo Pedro Dias. Atualmente estou na direção do gabinete da Superintendência do Ministério da Saúde aqui do Estado do Mato Grosso, a qual venho tomando todo o para que as pautas da equidade, né, sejam inclusas dentro do orçamento do governo federal, para que a gente consiga encaminhar, e além de ser encaminhado proposta, para que a gente consiga produzir política à nossa população LGBTQIAPN+. Além disso, sou um jovem e como fui convidado para trabalhar com as pautas da autoaceitação, né, um testemunho da minha autoaceitação, eu começo a dizer que sou um jovem do interior do estado do Mato Grosso, nasci em 1999, no interior do interior, né, porque nasci no município de Juína, mas cresci e vivi a minha criança gay, né, no interior de Juína, ou seja, no assentamento, onde o meu sustento foi através da agricultura familiar, né? Então, meu berço de militância, de ativismo, nasce da agricultura familiar. Os meus pais, eles são produtores de café, e além de ser produtores de café também, eles viviam do gado de corte, né? Portanto, vinha aí o sustento da minha família. Dentro da minha autoaceitação foi muito complicado. Por que que foi complicado? Durante esse período da minha infância, eu vivi, como eu mencionei, vivia no interior, né? No interior do estado do Mato Grosso. Então vocês já imaginam como que seria essa figura, como que seria o resumo dessa história. O meu pai era dirigente de uma igreja, era porque ele saiu da igreja católica devido a algumas questões particulares que aconteceu, mas na época ele era dirigente da igreja católica. E a minha família toda muito conservadora. Eu nasci num núcleo familiar de pessoas que eram muito unidas, mas que atacavam quando se reuniam abertamente toda a diversidade. Então, eu aprendi desde muito pequeno a mentir. E não apenas a mim, mas muitos dos nossos aprendem primeiramente a mentir, porque a gente tenta negar a nossa existência, né? A gente tenta negar os traços que gritam em nossos corpos a nossa identidade LGBTQIA+. Foi muito complicado. Na minha pré-adolescência, comecei a sofrer alguns ataques. Naquele momento mais difícil que eu considero para uma pessoa LGBT, que é um momento escolar, né? É o momento que você está entrando ali no ensino médio e é onde começa a ter discernimento de identidade de gênero, começa a ter o discernimento do que é prazer. E eu comecei a observar que eu tinha prazer pelo corpo masculino. Logo daquilo, eu vou falar bem a verdade para vocês, na minha comunidade em específico, tivemos acesso à energia, ou seja, a televisão, a tecnologia, muito tardia, né? Eu nasci em 1999, como mencionei, mas fui ter acesso a uma televisão, por exemplo, em 2010, que foi na onde que surgiu a energia naquele assentamento. E então, pessoal, era muito difícil conhecer o que era diferente da minha realidade. A minha realidade, a realidade de um jovem do interior, era que a minha expectativa de vida, na verdade, era crescer, terminar o ensino médio, me casar com uma mulher e ter os meus filhos, uma terrinha e gado. Eu mal sabia, eu não me identificava, tinha muita dificuldade de me identificar. Foi quando eu comecei a observar no espelho que eu gostava, no beijo entre homem e mulher, eu sentia um calorzinho entre o homem, né? E fui tendo aquela analogia, percebendo aquelas questões em particular. Depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não pertencia ao padrão de meninos que me acompanhava ali no ensino médio. Eu era afeminado, tinha voz fina, não me encaixava nos padrões que apresentava ali na sociedade. E foi quando eu comecei a sofrer agressão física, verbal, dentro de casa. Então eu apanhava muito e, por ironia do destino, meu pai e minha mãe acabou passando num concurso público onde eles acabaram se concursando na escola que eu estudava, a única escola que tinha por perto. Então uma coisa ficou mais complicada ainda. Por quê? Eu sofri agressão do meu pai em casa e agressão física e verbal também dentro da escola com os meus colegas.
e começaram a casar essas agressões. Porque os meus colegas chegavam até meu pai e diziam, olha, seu filho é viadinho, seu filho é boiolinha. E aquilo foi tão difícil de sair daquela situação, e o momento mais confortável que eu tinha do meu dia a dia era debaixo da minha cama. Eu me escondia, me tocava debaixo da cama para não ter e para rolar agressão dentro de casa sobre o que acontecia na escola, né? E isso foi muito complicado para mim. Ali foi muito difícil e a saída que eu busquei momentânea era a tentativa de suicídio, né? Então pensei inúmeras vezes, tentei uma vez o suicídio. Foi muito complicado para mim como uma criança sozinha. Em 2010, como mencionei, chegou a energia, só que fui ter uma televisão e nós íamos para a cidade uma vez no ano, né? A minha pessoa em específico. Então, em 2013, quando eu estava com 13 anos, meu pai comprou uma TV. E foi onde começou a surgir, né, ali, não um beijo gay, mas começou a surgir alguns casos que apresentavam a novela como um amor entre dois homens. E foi dali que eu comecei a me identificar e a me entender mais. Ao momento que eu comecei a me identificar e a entender mais, começou uma repressão interna, onde eu me reprimia total, eu me batia, eu me automutilava dentro de casa porque eu não queria ser aquilo. Porque o que foi passado culturalmente dentro da minha família, dentro da igreja, é que aquilo era um pecado mortal, né? O que vem sendo dado isso através do capitalismo, né? E é implementado através da analogia de que corpos igual com igual não podem se reproduzir. Enfim, então foi ficando mais complicado ainda a situação. Foi ficando muito complicado até que rolou uma última agressão física do meu pai, onde ele tentou me matar, né, asfixiado. Eu sei que são terminologias muito complicadas a ser ditas, mas eu não vejo uma outra forma de ser tão verdadeiro com a minha história e com o meu relato, né? Eu passei por isso. Infelizmente, não apenas eu, mas inúmeros outros Pedros passaram por isso na sua autoaceitação. Evoluindo um pouco o tempo, eu decidi fugir de casa depois dessa agressão, que foi muito drástica. E eu não vou contextualizar, mas eu cheguei a sofrer desculpa, mas violência verbal, física e abusos também sexuais. E aquilo foi muito complicado para mim. Sair daquela realidade foi muito complicado, foi muito difícil. Onde tomei a decisão de ir para um seminário. Muitos nossos, né, contando essa realidade, acabam fazendo da mesma forma, que é fugir de uma realidade que você se encontra, você não se identifica, você não consegue se identificar, porque o processo cultural, familiar e social te exclui total e você não consegue se enxergar. Então, não tendo estrutura dentro da minha base familiar, eu fui procurar o que tinha lá fora e encontrei o seminário. Dentro do seminário, eu sofri algumas repressões, sofri alguns ataques também, verbais, tentativas de abuso físico, que me fez despertar também o discernimento que lá não era o meu lugar. E foi quando conheci uma psiquiatra, o nome dela é Andréia. A Andréia, ela foi uma pessoa fundamental para o meu autorreconhecimento, né? A Andréia, ela me ajudou muito a fazer essa análise, a entender que eu não estava sendo cruel apenas com as pessoas, mas eu estava sendo cruel comigo mesmo, né? E fui ler as teorias da sexualidade, a história da sexualidade de Miguel Foucault, onde o meu pensamento mudou. E uma coisa engraçada é que, junto a essa realidade, na mesma época, eu estava no seminário e um seminarista me roubou um beijo. E foi daquele beijo que eu fiz o autorreconhecimento, que eu me senti de fato empoderado, e além de empoderado, eu me senti pela primeira vez, né? E tendo a noção de que era normal, era algo bonito, era algo que precisava ser vivido, né? Ser eu. E foi dali que eu comecei a ganhar empoderamento, ter a minha autoestima mais elevada, saí do seminário em 2019
Na verdade, está em 2018, foi onde eu comecei a estudar. Eu já saí direto para a faculdade, onde decidi fazer direito. Eu não tinha um diálogo com meu pai, não tinha diálogo com a minha mãe. Foi de onde comecei na verdade, eu esforcei esse contato e foi onde que eu consegui perdoar os meus pais e ter um laço de verdade familiar. Hoje, eu e meu pai e minha mãe, nós temos um convívio onde eu perdoei ambos e então nós somos muito unidos, né? Conseguimos reforçar esse laço familiar. Foi extremamente importante para o meu empoderamento como uma identidade, como uma pessoa, como uma bibliografia LGBT. Me formei em direito, após me formar em direito, já era uma outra concepção, já era uma outra ideia. E junto a isso, claro, você vai tendo convívio com o movimento popular, onde foi extremamente importante. E quando digo movimento popular, eu digo todos os movimentos. Eu digo o movimento em combate ao racismo, o movimento da mulher, o movimento da população indígena, o movimento da população quilombola. Foi desses movimentos que comecei a ter contato, me relacionar, que fui aprender sobre algumas questões que particularmente me fazia muito vivo e me fazia com que a identificação, né, com uma pessoa que faz parte de um grupo que está à beira da marginalidade não está sozinho. Então, eu comecei a perceber que eu não estava sozinho e que era uma luta que eu também precisava adotar, que eu precisava vivenciar e, para além de vivenciar, que eu precisava colocar em prática. E daí é onde eu fui entender sobre a ocupação de espaços de poder, a qual o meu corpo hoje faz-se presente, que é tão necessário não só para a existência, mas também para reconhecer inúmeros aqueles e aquelas que morreram para que eu estivesse aqui. Hoje eu sou um homem gay, cis, me reconheço, me identifico assim. O contato, como já mencionei, com a minha família, ela mudou. Hoje, só que, gente, foi muita luta, foi muito trabalho, porque a gente vem com essa analogia, vem com essa história, e percebam que são anos, né? São tempo. Eu passei 5 anos sem ter contato nenhum com meu pai. Passei 5 anos sem ter contato nenhum com a minha mãe. Foi muito difícil. Me doía muito. E eu me sentia o tempo todo muito sozinho, né? Foi a base de muita terapia, foi a base de muita conversa, de muito diálogo, foi na base de convívio social mesmo com outros da mesma situação que a minha, que eu consegui ter o discernimento de que eu sou uma pessoa normal, vivo num contexto histórico complicado ainda para a nossa população LGBT, mas sou um corpo que buscou fazer da luta a vida, né? E isso tem sido muito importante. Para concluir, para passar aqui a palavra ao nosso outro companheiro, Diego, eu digo que hoje estou em alguns espaços de poder, né? Hoje me formei em Direito, sou pós-graduado em Direitos Humanos, estou adentrando também a academia com pesquisa, além de pesquisa, estou com um pezinho no mestrado, é, estou presidente de uma associação do movimento LGBT no estado do Mato Grosso. Atuo também na Associação da Parada da Diversidade do estado do Mato Grosso. Atuo em alguns outros movimentos nacionais e estou aqui justamente fazendo esse enfrentamento de dizer que a autoaceitação é um processo muito importante para que a gente comece a se analisar, a estudar nossa postura desde casa, para que a gente consiga fazer uma revolução lá fora. E foi o que aconteceu dentro da minha casa. Como mencionei, minha família hoje tem uma aceitação muito forte. Inclusive, meu pai é uma das pessoas que mais me sustenta para que eu possa disputar um cargo eleitoral, né? Eletivo, na verdade. Nós estávamos encaminhando com a pré-candidatura em Juína, no município de Juína. Acabou que recebi uma missão de ajudar junto o nosso governo federal a encaminhar políticas públicas voltadas à população, diretamente direcionadas na área da saúde. E hoje tenho fé que estou fazendo um bom trabalho, inclusive me coloco à disposição para diálogo entre todos, todas e todos vocês, para que a gente consiga ter mais discernimento, ter estudo, porque nós da comunidade a gente precisa estudar, estar inserido dentro da academia para que a gente consiga fazer um bom debate, uma boa discussão e que a gente consiga também adentrar
aos espaços do poder, seja legislativo, executivo ou judiciário. A gente precisa estar, a gente precisa ocupar, mas não é só ocupar, é de fato exercer o que o papel nos pede. É isso, muito obrigado e prazer em conhecê-los, em conhecê-las. E essa é a história de Pedro Dias. Espero que, de certo modo, eu consiga chegar com essa história a todos vocês.